Wilson, você pode fazer a oração inicial? Sim, Maria Tereza, agora mesmo? Agora mesmo, pode começar. Mestre Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, gratidão por esse momento em que nos reunimos, através da santa doutrina espírita, para que possamos compreender e entender a dada por vocês. Humildemente pedimos o auxílio dos espíritos, encarnados e desencarnados, para que o caminho para o bem seja presente e frequente em nossas vidas. Gratidão, Senhor, pelo dia vivido, pelas maravilhas desse dia, pelos tropeços, pelas lições, que se transformem em aprendizados para os dias futuros. Gratidão por esse momento, Senhor, que sua luz penetre em nossos corações e possa ser refletida a todos que a necessitam. E que o Senhor nos auxilie para que não sejamos só apenas ouvintes, mas sim praticantes da sua palavra, praticantes no amar ao próximo. Em teu nome, Jesus, que assim seja. Obrigado. Obrigada. Então, a gente vai continuar agora a nossa leitura no capítulo 2, que o André Luiz está indo conhecer o Aniceto, né, que vai ser o espírito professor dele, né, nesse livro, que vai direcionar os trabalhos dele, nesse início de trabalho, né. À noite fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra. Em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, pareciam postas ali para proteger o extenso e maravilhoso roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo, de quando em vez, olhares amistosos e indagadores. Essa é uma questão que é interessante porque isso transparece mesmo, né? Principalmente ali nos espíritos, né? Essa questão. Eles sempre comentam que mesmo que é um espírito que tem uma característica mais madura, ou um espírito que tem um perispírito, uma característica mais idosa, eles trazem uma jovialidade que ela é praticamente inerente, né, ao espírito que está ligado a Deus, porque o trabalho direcionado ao bem, ele vivifica, energiza. Então se vê que todos esses espíritos que têm uma conquista íntima de trabalho, de esforço e luta contra os próprios defeitos, eles trazem isso no perispírito deles. Então,
é um otimismo que não é uma euforia exagerada, é uma ação cheia de energia que, né, não é aquela energia ansiosa e deteriorante. Se traduz em uma calma que está muito associada à plena identificação ao trabalho, né? Então, muitas vezes a gente conversa sobre isso, né? Principalmente no Livro dos Espíritos, no estudos do Livro dos Espíritos, tem essa parte bastante sobre os espíritos, né? Se eles mantêm a mesma forma física quando desencarnam. E aí a gente já estudou bastante isso, que depende muito do tipo de espírito, né? Da vida que ele viveu. Então, espíritos que logo entendem a necessidade de trabalho, já logo se ambientam, né? Eles ficam mais jovens, eles remoçam pela própria energia, né, de estar ligada ao bem. Mas quando são espíritos ainda em situação de sofrimento ou de lutas, né, de vícios, ou muito ligada à matéria, e pode ser que eles ainda mantenham algumas características físicas, né? Por exemplo, tinha uma lesão, não tinha um membro. Muitas vezes o perispírito ainda mantém essa característica até que o espírito se ambiente, né, a nova condição espiritual, e aí o perispírito ele acompanha principalmente o pensamento, né? Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu. Esse examinar-me é interessante, né? Porque é um examinar, assim, das características mentais, espirituais, né? Se o André Luiz estava demonstrando realmente condições de trabalho mesmo, né? É o que a gente comenta aqui sempre, que vale a pena a gente lembrar, que no plano espiritual a gente não esconde mais quem a gente é, né? As máscaras sociais, elas não existem mais porque o que o espírito é, ele vai mostrar, né? Pelo menos a maneira que ele está. A base do seu pensamento, ele é mostrado. Aí, então, não teria como o André Luiz, nesse momento, colocar valores que não eram dele, fazer uma postura que não era dele de fato. Essas máscaras sociais, né, que muitas vezes a gente conversa sobre isso, né, a gente fala que aqui na Terra a gente, como supor se a gente estivesse nessa situação na Terra, né, muitas vezes a pessoa acredita que tem que se portar de determinada maneira para se mostrar ser uma pessoa responsável, uma pessoa honesta, que não necessariamente significa a verdade, né? Mas lá não tem como. Aquilo que nós somos, e o que nós estamos trazendo no coração, ele fica exposto. Não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. Uma maneira bem direta de colocar, né? A gente falou na semana passada, mas eu vou lembrar aqui que aniceto vem de firmeza e resistência, do grego. Força em suas ações e convicções. E isso é algo que se mostra já de cara, né, na personalidade do Aniceto, que não colocou dúvidas na disposição do André Luiz de trabalhar, mas ele mantém ainda a conduta firme, né? Você vê que não é aquela firmeza de taxação de firmeza, mas é uma conduta firme de quem está trabalhando há um tempo considerável, né? A gente pode imaginar, em um trabalho realmente de melhora íntima, né? Que a instituição do Homem Novo, ele é algo que tem muito significado lá no plano espiritual. E para nós aqui, espíritas, de uma maneira geral também. Acontece que aqui
para a gente viver a instituição do homem novo aqui, a gente tem que vencer uma montanha de vibrações pesadas, né? E essa luta constante todos os dias, que é o que a gente sempre frisa nos estudos, até para fortificar a nossa própria luta, né? Porque realmente todo dia é preciso que nós nos lembremos constantemente, né? Que isso é muito significativo, que o próprio Jesus, né? Paulo também, ele fala muito bem disso, é a questão do homem velho e do homem novo. A gente sente tanto o homem velho, né? E quando a gente entra, a gente recebe essas luzes do espiritismo, da doutrina, quando o evangelho significa algo mais pra gente, né? Porque a bênção que nós temos nos estudos da Bíblia é justamente isso, de trazer para nós aquele ensinamento puro de Jesus, que ficou perdido ao longo dos séculos, né? Pela nossa própria imprevidência, né? Porque historicamente foi colocado assim, separado, né, a religião de todas as coisas, né? E a religião virou algo estritamente formal, né? Aquela coisa do exterior para ser feito em cultos, em espaços fechados, né, com os seus pares, mas aquela compreensão vivida do que Jesus trouxe, ela fica muito restrita, porque poucas pessoas estudam inicialmente, né, Jesus, para saber o que ele fala e para buscar colocar realmente o que ele fala. E os que participam nem sempre estão participando por esse compromisso de se melhorar, de ser outra de agir diferente, né, de colocar realmente Jesus na nossa vida. Então, para a gente começar a fazer isso, a gente realmente tem que vencer muita coisa. Não só dentro de nós, mas também na sociedade como um todo, né? As pessoas, elas não lidam bem com uma pessoa que se demonstra religiosa, mas é aquela religiosidade que não deixa o outro trabalhar suas pequenas torpezas, né? Os seus defeitos, sem que isso fique confrontado, né? Então, aceita-se o religioso se ele se coloca como aquele religioso que mostra que é religioso nos seus efeitos, né, materiais, mas não necessariamente vive uma religiosidade, porque quanto mais a gente busca se ligar ao Cristo profundamente, mais a gente se habilita a trabalhar para Ele. E quem trabalha para Jesus trabalha contra o mundo de maneira geral. Então aqui a gente tenta, né, instituir esse homem novo nas nossas conversas, nos estudos, na nossa vida de maneira geral, mas realmente não é fácil, porque as lutas ficam muito grandes. E aí, coisas que a gente nem pensou que viveria, né? Situações familiares complexas, incidências, até perseguições, que a gente achou que não sofreria, mas assim que se assume uma postura, não é a postura do hipócrita, apesar de nós ainda sermos, o sofrimento ele acaba sendo grande, né? Então, nessa direção aqui, o que ele está dizendo é que, olha só de maneira firme e direta de dizer, né, que mostra bem a personalidade dele. Não tem nada que ele dizer contra o trabalho do André Luiz ali. Mas o que o André Luiz vai fazer, o quanto ele vai estudar, o quanto ele vai aprender, depende dele. E é assim na vida, né, no final das contas, assim, a gente recebe a encarnação e a gente recebe todas as condições, né? A gente vai ver no próximo capítulo, inclusive as condições de sermos pessoas capazes de orientar os outros, né? De trabalhar com os outros nesses conselhos morais, né? Nessa vida mais moralizada. Mas tudo depende do candidato, né? Depende de nós, de como a gente trabalha ao longo da vida, em que situações nós vamos cair, em que situações nós vamos voltar ao passado.
Então depende realmente da pessoa, o quanto ela trabalha com aquilo que Deus deu, né? André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu. Nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho afeto mesmo? Ah, tá. Afeta a nossa responsabilidade. Aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descaídas, acho que é descabidas nesse caso, está escrito descaídas, de nossa personalidade inferior. Isso aqui que ele fala é muito importante, né, para todos nós. E está, na verdade, mostrando a cartilha, né, dessa instituição do homem novo, que a gente sabe que já é algo que Jesus trouxe para nós há muito, sobre a gente lavar o nosso corpo por dentro, né, e não só lavar o exterior. E a gente tem condições de, desde já, a gente se comprometer com esse tipo de trabalho, porque quando a gente se compromete com esse tipo de comportamento que está sendo expresso aqui, a gente está lutando contra a base das nossas ações aqui na Terra, desde até agora, né? Se a gente for analisar bem nós mesmos, a gente vai entender isso, que aqui na Terra é muito fácil reclamar, né? Inicialmente aqui, a primeira. A gente pode estar fazendo parte de um grupo, mas assim que o grupo tem a sua dinâmica, né? Que inclusive é uma dinâmica de vibrações, de pensamentos. Né? E a pessoa pode até não reclamar assim do trabalho verbalmente para os outros, mas se a reclamação interna existe, ela vai ser expressa de algum modo. Então, quando a gente chega para trabalhar, quando a gente chega em qualquer ambiente e a gente entra num estado de reclamação, né, interna, buscando reclamar, na verdade a gente está buscando maneiras da gente se desobrigar do trabalho, né? É aquela coisa, eu acho que todo mundo já conheceu alguém que chega num grupo e prontamente questiona todas as ações dos outros, né? Critica, reclama, mas na hora de agir e de trabalhar em favor daquilo que a pessoa mesmo pregou, ela não faz, porque ela gasta energia e ela desvia a energia para reclamar, mas reclamando ela se desobriga de fazer. Isso é muito comum. A gente tem que tomar cuidado com a gente também, né? A gente fala assim, conhecer dos outros, porque é mais fácil de falar, mas quando a gente tem que se analisar, porque como a base do nosso comportamento é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todos nós temos isso dentro de nós, então a gente vai conseguir encontrar em nós situações em que nós agimos assim, né? Isso é claro. A questão das obras, né? O quanto que aqui é importante, né? Essa questão de se dizer criador de algo, ou se dizer inventor de algo, ou se dizer que foi de suma importância para que algo acontecesse. Isso vem da nossa necessidade de estar em evidência, de querer a atenção dos outros. Mesmo que seja algo que não foi diretamente nós que fizemos, né? Mas assim, a gente se coloca como a importância, que a peça-chave que nada aconteceria se não fosse nós. Um bom pensamento que ajuda a crescer isso é que nós não seríamos se não fosse Deus, né? Então, achar aqui que a gente tem uma maior importância do que Deus que criou todos nós, e maior até do que os nossos irmãos que Deus criou
todos nós iguais, igualdade em relação a ele, né? Não igualdade em relação à individualidade. Aí a gente também começa a aprender a quebrar isso, né? Mas esse desejo de querer estar em evidência nas pequenas obras que a gente faz, porque a nossa ação ainda ela é muito pequena, né? Isso é complicado. E esse é um erro muito comum do médium, né? No centro espírita, a gente consegue ver muito isso. E muitas vezes um médium que às vezes recebe destaque pelas mensagens que recebe, pela mediunidade expressa, isso é algo que o livro dos médiuns, o Kardec, vai frisar rigorosamente que é um erro, né? E é um passo para esse médium cair em fascinação, porque ele se vê que é tão importante que aquilo não aconteceria sem ele, que ele esquece de se ver como um mero instrumento no processo. E esquece de trabalhar para ser apenas um instrumento, mas começa a querer os louros para ele mesmo. E aí esse é um ponto para a pessoa começar a receber o auxílio de espíritos obsessores que estão interessados nesse tipo de pessoa, porque esse tipo de médium ele nunca vai questionar as mensagens que ele recebe, porque ele vai se sentir muito espiritualizado, muito competente para isso. E Kardec, no seu trabalho, ele deixa isso muito claro para nós, que a mediunidade, sendo uma coisa séria, ela precisa ser tratada como algo sério. E a gente precisa se tratar, né, quando nós temos a mediunidade, como pessoas imperfeitas e somos passíveis o tempo todo de sofrer mistificação e de ser porta-voz dos obsessores, né? Sabendo disso sempre, constantemente, a gente vai evitando esses enganos, né? Mas essa busca por ter nome nas coisas, ela precisa ser bem analisada sobre nós, porque se a gente cair nisso, a gente vai estar sendo presa fácil mesmo nesse tipo de situação. E todo mundo responder por qualquer erro cometido, isso faz sentido porque é uma divisão de responsabilidades, né? E que é algo que os humanos eles não conseguem fazer. A gente tem uma dificuldade tremenda de se ver culpado pelas coisas que acontecem conosco ou que acontecem por causa de nós, né? Às vezes nós erramos mesmo, mas o nosso desespero é em achar o erro do outro que justifica o nosso, ou o erro de muitos que justifique o erro pequeno, né? E na verdade a sociedade é baseada nisso, né? Eu evito olhar seu erro ali, você evita de olhar o meu erro e a gente vive num equilíbrio quase perfeito, em que todo mundo segue fazendo os mesmos defeitos e ninguém aceita ser corrigido, porque a gente está sempre evitando de enxergar os nossos próprios erros, né? Então se vê aqui que o que ele está dizendo é muito profundo, porque mexe com as bases de todo o processo que a gente vai fazer, né? Pode ser trabalho, pode ser família, pode ser coisa pequena, tipo fazer uma refeição em casa, pode ser um trabalho no centro, pode ser algo assim, né, uma conversa fraterna, qualquer tipo de coisa que a gente se dispõe. Se a gente leva esses comportamentos que ele está explicando, e a chance é que nós levamos mesmo, porque a gente está em trabalho, né? A gente está em curso ainda de percepção dessas coisas em nós, a gente vai estar vivendo esse ciclo de vaidades pessoais que ele está dizendo ali, que a gente vem para cá já tendo isso de outras vidas e a gente cultiva isso, porque a gente recebe isso dos nossos pais, a gente aprende a ser assim, né, logo desde pequeno, e dentro de nós a gente também traz isso, então é muito fácil a gente acolher essas questões dentro de nós, né? Então, é muito bonito esse trabalho que ele fala, e se vê que é um trabalho de ataque realmente às bases centrais da nossa dificuldade em evoluir. A gente para as nossas evoluções por causa disso aqui, principalmente, né? A gente evita evoluir
porque a gente fica preso nesses processos. E eu acho que todos nós temos condições aqui, né, de analisarmos, né, os nossos problemas, as nossas situações e enxergar que muito poderia ter sido evitado ou melhor conduzido se a gente tivesse esse tipo de pensamento, né, quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo as coisas. E esse é um pensamento, essa maneira de agir é algo que precisa ser cultivado, né, dentro de nós, porque se a gente não cultiva isso, a gente vai viver pelo velho hábito do passado, e que é esse mecanismo aí, né. Eu vou comer uma mamão, peraí. Claro. Hum? Claro. Mamão especial. Tá tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Então eu vou seguir. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai, e essa convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Eu repeti isso porque olha a bênção que a gente tem de ter uma cartilha aqui para nós, né? Que o quanto que a nossa noção de Deus ela é dificultada pelas nossas vaidades, né? E pelos tumultos da vida material. Então, se a gente não cultiva essa noção profunda de criatura, de filho de Deus, dificilmente numa hora necessária, numa hora em que a gente precisaria estar forte para lutar contra uma tentação, lutar contra um velho processo que nós já temos, esse tipo de pensamento vem na nossa mente. Porque esse pensamento ele só vem se a gente cultiva ele profundamente, né? Então, isso me mostra, quando eu leio uma frase dessa, o quanto que eu ainda estou distante de Deus, porque muitas vezes nessas caídas, o quanto que é fácil a gente colocar uma noção de que nós somos superiores e a gente esquecer que, na verdade, a gente está aqui com tudo emprestado, que o corpo foi emprestado e foi nos dado, né? Que os nossos bens materiais, eles são emprestados, eles são empréstimos que Deus nos faz para que a gente trabalhe e faça algo de bom com isso para os outros. As nossas relações, inclusive, são dadas por Deus, porque é pelo equilíbrio perfeito, né, das necessidades que nós precisamos passar para evoluir, inclusive com as pessoas que nós temos problemas a resolver. Então, tudo isso vem de Deus e Ele nos dá isso sempre. E sempre paciente, esperando que nós nos integremos finalmente, né, na criação dele. Então, lembrar que toda possibilidade construtiva vem de Deus, ele é um pensamento que nos afasta da vaidade, nos afasta dessa noção exagerada do nosso eu, que nos cega para enxergar o outro e enxergar as realidades, né? Muitas vezes a gente se acha um pouco mais inteligente do que os outros, a gente se acha um pouco mais maduro emocionalmente do que os outros, a gente vive fazendo essa comparação dentro de nós. Mas se a gente perceber que a nossa ignorância ela é quase infinita, porque tem processos simples da nossa vida que a gente não faz ideia de como eles acontecem, do porquê que eles acontecem. Existem situações que acontecem no nosso corpo que a gente não sabe explicar como elas existem. As nossas certezas, inclusive, elas são praticamente quase incertezas, né? Porque não tem como a gente provar várias coisas que são a base do nosso raciocínio científico. Existem coisas que na própria medicina, né, uns diagnósticos assim que são diagnósticos que a gente precisou colocar um nome, né, numa questão que a gente não entende. Se alguém se perguntar,
A gente mesmo não sabe explicar. Mas isso acontece porque nós somos ignorantes mesmo, né? O nosso pensamento, ele não abarca quase nada, né? E o nosso egoísmo é tão grande que o nosso pensamento tem dificuldade até de abarcar o outro que está do nosso lado, às vezes o familiar mais próximo, a pessoa que a gente escolheu estar junto. Aí imagina a gente se considerar, né, e achar melhor do que Deus, melhor do que os espíritos superiores, que conseguem enxergar até mesmo o arranjo dos átomos, controlando esses arranjos, né, formando a matéria que a gente conhece e faz parte. O nosso DNA, né, que tem espíritos especializados em fazer a estrutura do nosso DNA. São coisas que a gente nem consegue imaginar, né? A gente não consegue nem imaginar uma vida diferente da nossa aqui na Terra, mas a gente sabe que existe vida, né? Que não a nossa. Então, a gente até tem a certeza, por nós sermos espíritos, que tem vida em outros planetas, mas a gente não consegue nem imaginar como seria essa vida, né? E isso mostra a nossa pobreza de conteúdo, assim, de construção de raciocínio que a gente pode ter. E até mesmo uma situação que às vezes a gente acha que acertou, as nossas variáveis não são ótimas, né? A gente não consegue enxergar muitas vezes o que está por trás da ação das pessoas, e se considerar melhor do que os outros é realmente bobagem. A gente não tem condições de sentir isso, e toda vez que a gente se coloca nisso, a gente está se afastando de Deus, porque a gente está se afastando da gratidão de enxergar que nós somos seus filhos. E aí, quando a gente faz isso, as exigências do nosso eu, elas são imensas, né? E existem pessoas que perdem as encarnações, as oportunidades preciosas, porque passam a vida quase que exclusivamente para servir essas exigências, mesmo sentindo sofrimento interno, mesmo sentindo que precisava tomar outras atitudes. Mas afastar disso é muito difícil. Para isso é preciso esse tipo de rigor aqui que o Aniceto fala, que é o rigor conosco mesmo, né? De trabalhar. Pode falar, Wilson. Maria, mas essa questão de inferioridade, né? A gente está muito longe, né? Somos muitos inferiores ainda, né? Tudo bem, eu entendo também isso. Mas a gente se ampara no quê? Que somos filhos e devemos sempre buscar o bem e fazer o bem para a gente ter alguma coisa para seguir? É isso? Assim, se a gente se liga à nossa consciência de Deus, essa questão, assim, não no sentido de nós somos inferiores, nós precisamos, né, não temos base dentro de nós, né, mas um pensamento bom é assim: todo bem que eu posso fazer, ele vem de Deus. Isso tira qualquer possibilidade de eu pensar que o bem que eu faço, ele deve partir de mim, porque esse tipo de pensamento, ele favorece a vaidade, o egoísmo. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos o amor dele é tão grande por nós que ele espera que nós trabalhemos para ele constantemente. E essa alegria de ser filho de Deus, ela fortalece a nossa vontade de fazer o bem. E aí, mais do que a gente se identificar com as nossas dificuldades, a gente começa a encontrar dentro de nós uma força, uma energia, que é uma alegria de ser filho de Deus, de saber que Deus nos ofereceu a vida e que com essa vida nós temos total condições de trabalhar para Ele, de agir em favor dele. Porque não é a questão de nós não percebermos as nossas qualidades, é a gente saber que que todo filho de Deus tem condições de trabalho que não são iguais, né? Nós não somos iguais. Nós temos condições de, muitas vezes, no trabalho diverso,
Cada pessoa consegue ter dentro de si uma profunda ligação com Deus e entender que a especialidade dela pode fazer o bem para os outros. Mas isso não significa que ela deve ser ovacionada por isso, que ela deva se sentir muito especial, mais especial que o irmão. Você entende? Ou não sei se eu... Não, eu entendo, mas é que às vezes é difícil a gente entrar nessas qualidades, né? E não sentir um pouco de orgulho e vaidade, né? Mesmo que enganado, você pensa que você fez o bem e na verdade você não fez totalmente o bem. Mas para você o que essa mudança que você gerou, né? Para gente, né? A mudança que já foi feita, já dá um pouquinho de sentimento de orgulho. Aí você, pô, mas não posso sentir orgulho. Uma coisa briga com a outra. Aí somos inferiores, sim, né? Claro, a gente pensa assim. Mas até que ponto, né, a gente tem que continuar sem sentir orgulho, sem a vaidade, mas ainda tentar fazer o bem, sempre em nome dele. É isso? Entendeu? Eu consegui explicar alguma coisa? Conseguiu. Vou responder, depois o Manuel fala, não sei se ele... Normalmente ele ficou ocupado. Mas eu entendo que você está falando. E... Pode falar, Manuel. Fala primeiro. Oi? Fala primeiro. É que a gente tem que tomar cuidado com a obsessão também. É o que a gente sempre comenta aqui, né? Porque quando a gente começa a ver os nossos defeitos, a gente começa a ficar assim, nossa, a gente é ruim mesmo, né? E aí os obsessores, eles são mestres em fazer a gente se sentir culpado por alguma coisa que a gente fez certo. E muitas vezes a gente agiu errado, mas agiu, né, em favor dos obsessores, eles fazem a gente achar que a gente está certo. Mas o importante é sempre uma oração sincera, uma oração bem sentida mesmo, porque aí a gente vai sentir os nossos espíritos protetores, né, os nossos mentores. E quando a gente faz isso, a gente vai conseguindo discernir melhor esses sentimentos, porque a gente também precisa enxergar os passos dados. Porque se a gente não enxerga os passos dados, a gente deixa de analisar como é que a gente está. Então, assim, se a gente se percebe que em alguma situação que a gente agiria de uma maneira e agora a gente mudou, é importante a gente pensar e imediatamente a gente elevar um pensamento a Deus. Nossa, eu não fiz esse comportamento que eu costumava fazer e isso é bom para mim. Obrigada, meu Deus, porque eu só consegui fazer isso pela ligação com o Senhor, pelo desejo de estar próximo do Senhor. Isso é algo assim, sentido, né? É um exemplo. Isso sentido vai nos aproximar dos bons espíritos. E aí a gente vai conseguir sentir dentro do coração uma tranquilidade, assim, e até uma alegria de estar trabalhando. Porque Deus, os espíritos, eles não esperam perfeição de nós, mas eles esperam que a gente trabalhe, né? Que a gente se esforce. Então, assim, é óbvio que a gente sente bem quando a gente percebe que trabalhou, que fez algo bem. E aí o ponto de equilíbrio vai ser realmente assim, em como a gente reage a esse sentimento que a gente teve e o que ele vai nos gerar, porque ele pode gerar e ele deve gerar um estímulo para continuar fazendo. O bem que a gente faz, a gente já recebe automaticamente, né? Mas se a gente pega aquilo, isso não sei se isso já aconteceu com você, mas é perceptível. Se você pega aquilo e cresce o seu eu dentro daquilo, aquilo não te dá energia, né? Aquilo dá uma sensação de importância, de autoimportância. E aí, nesse momento, raramente a gente se lembra de Deus. Quando a gente está orgulhoso de nós mesmos pela conquista que nós estamos fazendo, a gente consegue orar, a gente consegue pensar em Deus, a gente se sente feliz e grato pela oportunidade e de perceber que a gente está realmente aplicando aquilo que a gente faz. Mas quando a gente está ligado a esse desejo de estar em evidência e tudo, aí é diferente. Então é uma questão de sensibilidade e de
e de aprender a analisar a gente mesmo, né? E aí a gente vai estar evitando também essa questão dos obsessores, né? Então, por isso que é importante a gente sempre analisar os sentimentos que a gente tem, os pensamentos que a gente tem, e a gente ir separando o joio do trigo. Pode falar, Emanuel. É que eu lembrei de uma passagem, duas na verdade, passagem do Evangelho, uma que comenta que a característica principal da virtude é a própria modéstia. Então, ela não assim, vai e desce ou tenta chamar atenção para si mesma, porém as outras pessoas a descobrem. Nesse caso, bate muito com o que a senhora comentou sobre lutar contra a obsessão, contra o sentimento de orgulho e vaidade, se colocando como uma posição principal. É verdade. E a outra que eu lembrei foi justamente uma outra passagem que fala que a busca da alegria em fazer o bem, de auxiliar os irmãos, irmãs, já é um grande ponto para a evolução. Se a gente busca essa alegria, nós já estamos saindo do estado natural, que a gente busca alegria nas coisas materiais. É verdade. Otários, quer falar? Vocês me ouvem daí? Sim. Sim. Imagina, todo mundo imagina que a gente seja capaz de ajudar muito uma pessoa. Vamos imaginar que a gente está ajudando muito uma pessoa necessitada, tá bom? Vamos imaginar assim. E a gente está ajudando com muito amor, muito carinho. E a gente faz tudo para a pessoa. Todo possível para ela poder estar bem, para ela poder ficar bem. A gente sustenta, a gente alimenta, a gente cuida com carinho. Nossa vida foi de dedicação a ela. A gente já deu amor, deu o que pôde para essa pessoa, tá certo? Vocês imaginem isso. Agora imagine então que essa pessoa, em dado momento, ela não é que ela se vira contra nós, mas ela simplesmente desconsidera um momento em que poderia nos encontrar. Ela desconsidera, ela não vai, ela tem outras coisas para fazer. O momento em que a gente vai ter uma situação em que as pessoas vão mostrar carinho por nós, essa pessoa não vai, porque ela considera que ela tem outra coisa mais importante, ela não dá tanto valor a gente. Como vocês acham que vocês sentiriam em relação à pessoa para quem você tanto se dedicou a agir dessa maneira? Com certeza, a ingratidão. Mas então, que nós recebemos ou nós não seríamos nada, e as pessoas ainda arrumam desculpas e dificuldades para não ouvir falar de Deus nos estudos evangélicos. Elas preferem trocar os estudos evangélicos cristãos, que seja católico, que seja evangélico ou espírita, por qualquer outra coisa, ou seja, não vai agradecer a Deus que lhe deu a vida. Então, a questão é que a gente tem dentro de nós um orgulho muito forte, uma vaidade muito forte, um egoísmo muito forte. Esse egoísmo e esse orgulho, eles nos cegam, porque a gente deveria ser grato a Deus todos os instantes. O nosso pensamento não aguenta isso. Ter orgulho de uma obra bem feita não é orgulho pernicioso, é a alegria do bem feito. Ter uma vaidade para não parecer tão feio, por exemplo, para dar uma palestra, em que as pessoas estão esperando, pelo menos que você esteja adequado, é respeito a elas, não é necessariamente uma vaidade destrutiva.
Querer trazer para si as pessoas que ama, para dar a elas mais conforto, mais conhecimento, mais proximidade com Deus, não é egoísmo destruidor, mas é o desejo do bem do outro, através também de um desejo nosso. A questão é a sublimação dos sentimentos, porque Deus não plantou o egoísmo em nós, ele plantou o sentimento de sobrevivência, que exacerbado na forma primitiva, se torna egoísmo destruidor. Deus plantou dentro de nós a felicidade de sermos filhos dele, mas acharmos que nós somos melhores que os outros, desconsiderando o irmão, aí é orgulho devastador. Deus colocou dentro de nós a felicidade em fazermos o bem, mas querer que as pessoas nos valorizem independente das nossas obras é uma vaidade tola. Não é a felicidade de representar Deus para as pessoas. E aí nós precisamos chamar a atenção delas para isso, para falar de Deus. Então, o ser humano tem dificuldade imensa de compreender virtudes. E eles tentam abarcar a virtude de acordo com o seu próprio conhecimento. Se a pessoa não é capaz de amar e de chamar a atenção para si, para falar de Deus, imagina que alguém tem a capacidade verbal boa e numa conversa ela fala de Deus com eloquência. A maioria vai achar que ela está, na verdade, falando de si mesma, porque todo indivíduo que vê alguém fazer isso e ele não tem dentro de si essa questão de fazer por amor, ele não enxerga isso, ele, no lugar dessa pessoa, estaria fazendo uma autopromoção, ele não vai conseguir enxergar que aquela ação foi uma ação bondosa. E quem é que vai poder julgá-lo? Deus, que analisa a profundidade dos corações, que enxerga a verdade em tudo que nós fazemos. Aí a grande importância de compreendermos que a verdade é a nossa boa intenção. E quando a gente tem boa intenção e quer fazer o bem, aí nós começamos a agir independente da valorização dos outros. Veja que o Emmanuel ele gerou um viés importante aí quando ele falou. Ele falou assim: deixe que as pessoas descubram a nossa virtude. Para quê? Veja que quem falou isso, por mais sábio que pareça, é na verdade uma pessoa que está querendo chamar para si a atenção, usando como justificativo uma virtude. Não interessa o que os outros acham de nós. Ah, mas seria bom ser simpático. Sim, a ponto de deixar o mal acontecer? É importante que você trate as pessoas bem? Sim, mas tratar bem significa ser permissivo a ponto de deixar com que o mal aconteça na sua frente? Então, tudo isso requer estudo, dedicação, meditação. E a gente não tem essa capacidade. Vamos fazer outro exercício. Quem aqui consegue acordar pela manhã e pensar em todos os atos do dia, ou antes de fazer qualquer coisa, consegue pensar antes de fazer, sem cometer qualquer atitude que seja precipitada? Não. A gente não consegue, eu vou chegar a essa conclusão mesmo que vocês não respondendo. A partir daí, nós vamos ver a nossa incapacidade intelectual de organizar a nossa moral, porque a gente ainda não é dono de nós mesmos. E aí nós, então, quando não temos a sinceridade forte, nós não temos a certeza do que nós queremos da vida, nós seguimos os vícios do instinto de sobrevivência que pode gerar violência. O indivíduo vê alguém no emprego lá que pode tomar o lugar dele ou ganhar mais que ele em pouco tempo. Ele não vai ganhar menos, mas ele ativa o modo de sobrevivência na forma de violência, falsidade, egoísmo, orgulho, vaidade, e vai machucar outra pessoa porque ela está ameaçando. Deus colocou em nós o instinto de sobrevivência. Quando a razão vai crescendo, os estudos evangélicos também, nós então começamos a compreender que é necessário transformar esse instinto bruto e simples em algo elaborado, que é o significado da vinha, da parreira, colocada lá na introdução do Livro dos Espíritos.
em que os espíritos eles entendem que a parreira, a estrutura da parreira é material. A uva é o trabalho que foi feito por ele e o suco derivado da uva. A questão é, nós temos uma base e essa base foi para nós sobrevivermos e nós vamos aprendendo. E como a gente vai aprendendo, a nossa responsabilidade aumenta. A questão é que em dados momentos da nossa vida, nós deixamos com que os instintos falem mais alto do que a razão. Como nós somos pouco racionais, é mais fácil deixar com que os instintos aconteçam naturalmente. Isso não é superar a matéria. Isso é deixar com que a matéria tome conta da nossa vontade e nós não nos esforçamos por desmaterializar. Aí os nossos sentimentos são sentimentos obtusos. A gente não consegue compreender a grandeza divina, porque a gente só consegue olhar para aquilo que está à nossa volta. E aí nós podemos fingir, usar uma falsidade nos processos sociais. Nós podemos fazer cara de bonzinho, cara de santo, mas lá dentro de nós tem uma vaidade descontrolada. Eu costumo brincar que tem pessoas que têm muito orgulho de serem humildes. Eu termino aqui a minha fala. Qualquer dúvida, a gente conversa mais sobre isso. Mas o que eu falei foi fruto de meditação constante ao longo de muitos anos. Muitos anos, que é pouco, na verdade, mas aqui, muitos anos em relação a essa existência na Terra. Quando comecei a fazer esses questionamentos sobre orgulho, sobre vaidade, sobre como nos relacionar com Deus. Aí nós vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, era para eu terminar, né? Que foi assim: sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei com sentimento que as possa purificar. O ser humano tacanho, ele não consegue entender o sentimento que está por trás de cada ação. Ele vai enxergar do horizonte dele. Acho que eu vou terminar. Melhorou aí, Wilson? E muito. Já estava entendendo, agora fechou. Top. Mas mesmo assim não é fácil. Não é fácil mesmo, é a nossa luta, né? De todos nós. Realmente, mas assim, a gente entendendo isso e colocando toda a nossa energia para trabalhar isso, a gente está no caminho certo. Mas não é fácil mesmo, é vencer coisas muito profundas dentro de nós. E que a gente sempre fala aqui, né? É o movimento contrário do que está todo mundo fazendo. E hoje em dia a sociedade ela tem seus meios de cobrar isso, né? Então, é que o Thales falou, vem em boa hora, né? A questão de que a gente não precisa esperar o respeito dos outros, a resposta dos outros em relação ao nosso comportamento. Mas Deus, que vê tudo e que sabe da nossa intenção, Ele sabe das nossas lutas. Isso traz até um desconforto, né, nos dias de... Mas é o que você falou também, movimento ao contrário do que todos fazem. E também o que a gente fez até agora, até esse momento, né? É bem complicado mesmo, bem difícil. Orar e vigiar sempre. Mas não é sempre que a gente está vigiando, é que a gente presta atenção, canelou. Aí vem a alegria, que pode ser transformada em orgulho, em vaidade, mas é falta de estudo mesmo, igual o Thales falou, e meditação, e tentar chegar num mais ou menos aí, né, cara? Mas legal, interessantíssimo. Obrigado, gente. Obrigado, Thales. Passa, Pix. Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, dispõe de 3 vagas. A intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Orientador Isaac se faz acompanhar nos serviços da crosta.
por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. O professor também vai para o plano espiritual. Tá vendo? Tem emprego até lá. E é funcionário público. O que eu tô vendo é. Isso aqui é interessante, que é um jeito, assim, de bastante eficiência de trabalhar com o que os espíritos estão trazendo, né? Porque se você for ver, é uma escola que... Uma escola, né? Uma especialização, digamos assim, que está ligada ao nosso lar. E que são espíritos, assim como o André Luiz, que estão trabalhando, né? Para se melhorar, que estão entendendo, assim, caminhando, né? Nesse início de trabalho espiritual. E, então... o nível de pensamento, de memória das encarnações dos espíritos que fazem parte do nosso lar, eles estão muito ligados à matéria, né? Então, é muito prático essa divisão entre profissões, porque aí usa as memórias que estão mais fáceis à pessoa, que é a memória da última vida. Então, isso significa, assim, aproveitar o que cada um fez ali na Terra na última encarnação e que está mais habituado. Vocês entendem bem isso, né? Sim, é igual ao nosso grupo também aí, ó, tem de tudo um pouco. Exatamente. De pouco com tudo. E aí, não que signifique que essas pessoas estão lá para fazer esses trabalhos, não. O trabalho é de socorro, de esforço em favor dos outros, mas cada um ali tem condições que trabalhou, que usou e que pode ser utilizado ali naquele momento, né? Porque cada profissão traz especificidades, né, de comportamento, tudo. E isso acontece com a gente mesmo. Então, é uma bênção, né? Deus aproveita aquilo que a gente está trazendo ali, de mais próximo, né? De mais fácil. Então, agora o nosso estudo terminou. Bem diretão ali, né? Do estilo do Tales. Cadeira, tá? Faz a oração final? Claro. Obrigada. Mestre querido, que o amor reine em nossos corações para apaziguar os tormentos do raciocínio mal direcionado. Que a inteligência não se perca nos abismos das inconformações e perguntas filosóficas que não estejam ligadas aos teus ensinamentos. Lembramos-nos do querido irmão André, quando diz, logo na introdução do seu livro, que as questões meramente políticas, filosóficas ou científicas perdem o sentido quando a alma se exaspera através da autoagressão via ansiedade, depressão, queda nos vícios e decisão consciente ou semiconsciente de buscar apenas o conforto, enquanto Cristo nos mostrou que a vida eterna requer sacrifícios. Muito obrigado, Senhor Jesus, por permitir os estudos e a autoanálise, por nos trazer nesses momentos de tanta dificuldade a bênção da doutrina consoladora, capaz de nos tirar da escuridão e das trevas dos nossos defeitos e nos elevar ao patamar de, pelo menos, ver a réstia de luz
que somos capazes de enxergar quando vencemos os escabrosos erros do passado. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, gente. Até domingo. Boa Que noite, assim fiquem com Deus. Boa noite. vocês são incríveis.